Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Cogna Educação. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.cogna.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cogna, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Cogna. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cogna e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Roberto Valério, CEO da Cogna, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Roberto, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência para discutir os resultados da Cogna do segundo trimestre de 2025. Participam comigo aqui desse call o Frederico Villa, nosso vice-presidente financeiro, e o Guilherme Mélega, o diretor-presidente de Vasta. O call está programado para durar 1 hora, com mais ou menos 40 minutos de apresentação, seguido depois de 20 minutos para perguntas e respostas. Bom, eu queria começar destacando que a gente teve mais um trimestre de excelentes resultados, né? Dessa vez across the board, com as 3 unidades de negócio, né? Kroton, Vasta e Saber, crescendo duplo dígito em receita, em EBITDA e geração de caixa, o que nos deixa bastante satisfeito. Claro que cada um desses negócios tem sazonalidades diferentes, mas esse trimestre foi um excelente trimestre, com todas as BUs performando muito bem em todos os seus indicadores operacionais. O resultado do segundo trimestre de 2025, assim como o resultado do primeiro semestre de 2025, né, na visão acumulada, mostram que o que a gente, né, que o que a gente vem construindo aqui dentro da Cogna, de maneira consistente, não tinha só como objetivo atingir o guidance de 2024, que era, sem dúvida, um dos nossos desafios no ano passado. Mas o que a gente tem construído aqui tem, sim, o objetivo de construir uma empresa capaz de gerar valor de maneira consistente ao longo de muitos anos, né? Eu acho que esse o segundo trimestre, o primeiro semestre, mostram claramente isso com todas as evoluções que a gente está apresentando. Claro que ao longo da jornada aí dos próximos trimestres e anos, nós vamos ter excelentes trimestres como esse, mas também semestres desafiadores, porque afinal de contas isso faz parte do jogo. No entanto, eu não tenho dúvida que a visão estratégica que a gente tem implementado, né, com todo o portfólio e as marcas que a gente tem, assim como a capacidade de execução do time Cogna, são realmente diferenciados. Fico muito contente de dizer isso, porque ao longo dos anos a gente vem mostrando crescimentos consistentes, né? Esse é o 17º trimestre consecutivo de crescimento de EBITDA, por exemplo, né? Mas eu tenho certeza que a
a visão estratégica e a capacidade de execução do time são muito diferenciados no mercado. Bom, mas vamos aos números aí do primeiro slide. Eu queria começar destacando o crescimento de receita líquida. A gente cresceu mais de 15%, 15,5% nesse segundo trimestre. No acumulado, mais de 10%, né? 10,5% no acumulado do semestre. Crescimento em todas as BUs, todas elas performando bastante bem, inclusive Kroton, que segundo semestre em geral, né? Os semestres pares em geral tem uma sazonalidade menos intensa, mas Kroton também crescendo 13,5% no trimestre e mais de 15% no semestre, assim como Vasta e Saber, que performaram muito bem de receita. Em EBITDA, como eu disse, as 3 BUs estão empurrando o resultado de EBITDA da Cogna. O crescimento de EBITDA no trimestre foi de 14,5% e 13,5% no semestre. A nossa margem EBITDA, apesar desse segundo trimestre ter caído um pouquinho, 0,3 pontos percentuais, eu acho que é sempre importante olhar o semestre, porque o semestre tira um pouco da sazonalidade, especialmente de contratação de professores, de preceptores, que é mais concentrada mesmo no segundo trimestre e no no segundo e no terceiro trimestres, né, de Kroton. Mas quando a gente olha a margem EBITDA recorrente no semestre, a gente ganhou, inclusive, 0,8 pontos percentuais, mostrando a capacidade da empresa de continuar gerando eficiência, de continuar melhorando seus processos, seus sistemas e ganhando rentabilidade. Do ponto de vista de lucro líquido, a gente atingiu quase 119 milhões de reais de lucro líquido, uma reversão bastante importante que a gente está muito contente, né? Uma melhora de 127 milhões se a gente comparar com os 8 milhões de prejuízo que a gente teve no segundo trimestre de 24. Como eu falei lá no quarto trimestre de 24, a gente abriu a temporada de lucros líquidos consistentes ao longo de todos os trimestres. Tivemos no quarto tri, tivemos no primeiro trimestre e agora também no segundo trimestre de 25. No acumulado já são quase 214 milhões de reais de lucro líquido, né? Uma margem líquida de mais de 7 pontos percentuais. Bom, falando de geração de caixa, GCO pós-CAPEX, a gente atingiu 297 milhões, isso é 206% a mais do que o segundo trimestre de 24, o que mostra que todo o trabalho que a gente tem feito, não só de crescimento de receita e de melhoria de EBITDA, tem um foco muito grande na capacidade de recebimento, tanto dos alunos, né, pagamento dos alunos, quanto em todo o trabalho que o time de Vasta tem feito com as escolas, né, com toda a melhoria de processo que a gente tem feito, a migração para cursos, sistemas de ensino premium, que tem mais resiliência, tem menos churn, tem mais recebimento. Então, isso aqui mostra claramente, né, 206% de crescimento no GCO, mostra que a operação vai muito bem no acumulado, 78% acima do primeiro semestre de 2024. Falando de geração de caixa livre, que é o que o Fred gosta bastante, né, Fred? O que importa é o lucro líquido e o caixa livre. A gente está muito contente de ter atingido 134 milhões de reais de caixa livre nesse segundo trimestre de 24. Isso é 228% a mais do que o mesmo trimestre de 24. E no acumulado já são 283 milhões de caixa livre. Todo o esforço e o resultado operacional, a geração de caixa operacional, junto com todo o liability management que a gente tem feito aqui, né, e a redução de dívida líquida da empresa, tem feito com que a gente pague menos despesas financeiras, e isso está batendo direto aqui na geração de caixa livre, o que deixa a gente bastante satisfeito. Falando de dívida líquida, nos últimos 12 meses, a gente reduziu mais de 525 milhões de reais nesse segundo trimestre. Aliás, no ano, né, comparado o segundo trimestre de 25 com o segundo trimestre de 24, no segundo trimestre especificamente, a gente reduziu 17 milhões, mas lembrando que a gente fez uma distribuição de dividendos de 127 milhões de reais. Se não fosse isso, a dívida líquida teria caído aí mais 120 milhões ou 137 milhões se a gente somar os 17 que a gente de fato entregou de redução de dívida líquida. Então, uma capacidade realmente muito grande de gerar caixa da companhia. A alavancagem atingiu 1,22, acho que já não é mais um ponto de atenção, a gente praticamente não recebe mais perguntas ou tem dúvidas com relação à alavancagem, mas a gente, né, teve uma redução importante aí de quase meio turn
entre 2024 e 2025, né, de 1,79 para 1,22. Reduzimos em comparação com o primeiro trimestre, e acho que é legal destacar que essa é a menor alavancagem dos últimos 6 anos da empresa. Movendo então para o próximo slide, para a gente falar sobre o desempenho operacional de Kroton, tem esse primeiro gráfico que destaca o crescimento da captação no primeiro semestre de 25. A captação, em termos de volume, cresceu 0,9. Lembrando que o que a gente foca já há muitos anos não é necessariamente só o crescimento em volume, sim o crescimento em receita. Esse 0,9% de crescimento da safra de calouros nos gerou um crescimento na safra de receita, né, de calouros de 17%, o que é muito positivo, porque a gente traz a pouco mais de alunos, né? Ou seja, não traz muito mais custo, mas traz muito mais receita. Essa receita está, obviamente, favorecida pelo mix, que foi mais concentrado em cursos presenciais e em Kroton Med. Então, bastante satisfeito aí com relação a esse item também. A gente teve um pequeno aumento na taxa de evasão, 0,4 pontos percentuais, com uma melhora em Kroton Med, um aumento, né, no presencial e no EAD, nada que nos preocupe. As safras de captação anteriores tinham sido mais fortes do ponto de vista de volume. Quando a gente cresce o volume, vocês já conhecem bem esse efeito. No semestre seguinte, a gente tem um impacto na evasão, mas isso aqui é muito pequeno. Reforço que, do ponto de vista de adimplência, a gente continua bastante bem, com a adimplência controlada, as taxas de rematrícula crescentes, inclusive com rematrículas antecipadas. Então, nenhum ponto de atenção do nosso lado aqui com relação à taxa de evasão. Claro que a gente continua trabalhando em engajamento acadêmico, engajamento financeiro, para que a gente melhore cada vez mais esses números. A nossa base de alunos atingiu 1,2 milhão de alunos, é um crescimento de 5,4% se a gente incluir os alunos do ProUni, mas é um crescimento de 7% se a gente contar apenas os alunos que são pagantes, que, portanto, geram receita. Muito bacana também de destacar, esse aqui é o 16º trimestre consecutivo de crescimento. A gente tem sido muito diligente em quem a gente considera aluno, então não tivemos que fazer nenhum ajuste de base, nem nenhuma desconexão de alunos, são alunos de fato pagantes e ativos pelo 16º trimestre consecutivo. Movendo para o próximo slide, falando de receita líquida, a receita, portanto, cresceu duplo dígito, né, tanto no trimestre quanto no semestre, cresceu 13% no segundo trimestre de 25. Se a gente considerar aquela realocação dos descontos para alunos inativos, né, de renegociação de alunos inativos, que agora a gente aloca na PDD, ou seja, colocando na mesma base, a gente ainda assim cresceria 11% a receita no trimestre. No semestre, crescendo 15,8%. Se a gente fizesse a mesma reclassificação, estaríamos crescendo 12,6%, o que é um crescimento bastante robusto para a receita, né? Efeito do que a gente fala bastante, importante para nós, é que a safra de calouros traga receita crescente e que a safra de veteranos tenha bom perfil de engajamento acadêmico e financeiro para que base cresça, ticket médio cresça e a gente consiga continuar evoluindo a receita. Acho que o último destaque aqui, ticket médio total da base teve expansão de 6,5% versus o primeiro semestre. Acho que é legal destacar o crescimento tanto no presencial quanto no EAD. Isso aqui tem dois efeitos, né? Os repasses um pouco acima da inflação que a gente tem conseguido fazer para os veteranos, e na captação especificamente, como eu falei no slide anterior, a gente está trazendo um mix com um lifetime value um pouco maior, então isso tem ajudado também no ticket médio. Movendo para o próximo slide, para a gente falar de lucro bruto e margem bruta, o lucro bruto no trimestre cresceu 13,5%, né? 13,6%, e no semestre 17%, inclusive com ganhos de margem bruta, né? A gente ganhou, vamos dizer, estável, vai 0,2 pontos percentuais no trimestre, mas no semestre especialmente, que acho que é a maneira como a gente mais gosta de olhar, crescemos aí o lucro bruto em 0,8 pontos percentuais. Se vocês olharem na terceira coluna, no terceiro gráfico, a gente perdeu um pouquinho, está estável, né, praticamente na margem bruta de Kroton Med, 0,1 pontos percentuais, mas ganhamos no presencial, em função do ticket médio e do percentual maior de alunos, né, em cursos de mais alto LTV,
E no EAD também ganhamos, né? Isso é que empurrou e fez com que a Kroton em si ganhasse 0,8 pontos percentuais de margem bruta, portanto, bastante eficiência aqui. Movendo para o próximo slide, custos e despesas, eu acho que aqui a gente está apresentando as duas visões, tanto trimestral quanto semestral. Despesas corporativas teve um aumento de 0,8 pontos percentuais, só que em função da atualização de encargos sociais e previdenciários relacionados ao programa de incentivo de longo prazo. Quando a gente olha no semestre, que está no slide seguinte, vocês veem que a despesa corporativa está estável, né? Teve só essa diferença no segundo trimestre de 25. A PCLD, apesar de a gente estar mostrando aqui um crescimento de 10,4 para 12,6, acho que é importante, né, lembrar que tem a reclassificação, então 10,4 é no método anterior, 12,6 é no atual. Se a gente colocasse nas mesmas bases, tem inclusive uma parte no nosso release que tem um quadrinho lá explicando isso de maneira bem fácil, a PCLD estaria estável, né? Então, nenhum ponto de atenção aqui, esse aumento de 2,2 pontos percentuais é simplesmente em função da alteração dos descontos para alunos inativos. Nas despesas operacionais, aí sim a gente tem alguns efeitos, um deles é a realocação de algumas equipes da Kroton, que atuavam só em benefício de Kroton, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um time de Martech que atuava de maneira intensa para a marca Anhanguera, mas que agora atua para toda a Cogna, apoiando inclusive outras unidades de negócio. Esse é só um exemplo de realocação que saiu de Kroton e foi para o corporativo, né? Alguns projetos também ligados à consolidação do ERP acadêmico, mas aqui também tem, obviamente, ganhos de eficiência, melhorias de processo, investimentos em inteligência artificial, que a gente tem falado bastante aqui nos últimos trimestres. Movendo para o próximo slide, que é custos e despesas semestrais, acho que basicamente as mesmas explicações são válidas. Aqui vocês conseguem ver claramente que a gente ganhou 1,3 pontos percentuais de eficiência, né? De onde é que vem essa eficiência? Como eu falei, PCLD está estável, 2,6 pontos percentuais aqui nesse quadro, mas estável se a gente colocar nas mesmas bases. A gente ganhou eficiência em despesas operacionais, em marketing e vendas também, mostrando que aquilo que a gente já tinha dito, né, que a gente vai buscar essa eficiência, concentrando um pouco mais as despesas de marketing nos momentos onde a sazonalidade é mais favorável. A gente também tem conseguido melhorar a nossa taxa de conversão no funil, o que não exige tanto investimento em marketing para trazer leads no topo do funil, né? Total de custos também caiu, que é aquele 0,8 pontos percentuais que eu tinha comentado no slide anterior. Então, de maneira geral, assim, muito eficiente a Kroton, com um ganho de 1,3 pontos percentuais que eu comentei. Para fechar, no último slide aqui de Kroton, falando sobre EBITDA recorrente e margem EBITDA, o trimestre especificamente, a gente teve uma redução de margem EBITDA de 2,1 pontos percentuais. Isso aqui, obviamente, está pressionado por uma reversão que a gente teve de 35 milhões no segundo trimestre de 24, relacionados ao Sistema S. A gente, né, fez esse disclaimer lá no segundo tri de 24. Isso pressionou um pouco, por isso é que no trimestre a gente está perdendo 2,1 pontos percentuais de margem, mas o importante é que no semestre, né, que não tem mais esse efeito e mostra com clareza o que foi o semestre de Kroton, a gente está ganhando 0,8 pontos percentuais, fruto dessas eficiências que eu destaquei. Com isso, então, eu passo a palavra para o Guilherme Mélega, para que ele possa comentar sobre Vasta. Obrigado, Roberto. Vou começar aqui do slide 12, o desempenho operacional do B2B da Somos, então a nossa unidade que presta serviço às escolas. Começo aqui com o gráfico da esquerda de alunado. A gente teve um crescimento de 4% em sistemas de ensino, atingindo 1.490.000 alunos. Destaque para o segmento de complementares, que é o conjunto de materiais de bilinguismo, socioemocional e maker, que a gente cresceu 16,8% em alunado, atingindo 564.000 alunos. Isso mostra que a importância
no segmento de complementares e a grande penetração que a gente está conseguindo nas escolas que a gente já serve o conteúdo core. Quando a gente traduz esse crescimento em número de escolas, o gráfico da direita, a gente chega a 5.000 escolas, 5.025 escolas no ciclo de 2025. E em complementares a 2.149 escolas. Então, um crescimento bastante robusto, o destaque vai para complementares com 24,8% de crescimento. Destaco também o crescimento da nossa unidade Start Anglo, que é a unidade de franquias. A gente já tem 7 unidades em operação, sendo 2 flagships, a de São José do Rio Preto e o Liceu Pasteur em São Paulo, e a gente cresceu 30 contratos do segundo trimestre do ano passado até o segundo trimestre desse ano. Então, no momento, a gente tem 50 contratos assinados do Start Anglo Bilingual School. Indo para o slide 13, para comentar da receita. A receita do trimestre cresceu 21,8%, atingindo 358 milhões. O destaque vai para a conversão em receita dos nossos contratos de subscrição, que atingiram 320 milhões, um crescimento de 14,7%. Quando a gente olha no ciclo, que é, de fato, a forma mais correta de ver a performance do negócio, a gente já vai atingindo um momento de bastante maturidade no ciclo, falta só o último trimestre para a gente fechar o ciclo, que é um trimestre sazonalmente menor. Então, aqui dá uma boa ideia do crescimento que a gente teve em receita. A gente atingiu 1.487 bilhões de receita no ciclo até o momento, um crescimento de 13,7%. O segmento de subscrição atinge 1.340 até o momento, um crescimento de 16%. A nossa expectativa é que o crescimento total até o fim do ciclo fique no patamar de 14% a 15%, muito próximo do que a gente está performando até agora. Destaco também o segmento de não subscrição, que a gente teve um crescimento de 11%. Isso aqui é reflexo do nosso business de operação de escola, das flagships que eu comentei, e do cursinho do Anglo, que a gente passa a ter um volume mais significativo de mensalidades aqui, que representa um crescimento ano contra ano, aqui atingindo quase 98 milhões. Destaco também o segmento de B2G, que a gente atingiu 50 milhões aqui no ciclo, lembrando que este número conta apenas a primeiro semestre do contrato do Pará. Quando a gente compara com o ciclo do ano passado, já tinha o contrato inteiro do Pará reconhecido com 69 milhões. A boa notícia de B2G é que a gente tem, além do contrato do primeiro semestre do contrato do Pará, a gente tem 15 milhões de receita de novos contratos. Então, a gente passa também a atender a municípios e é um segmento que continua crescendo, continua ganhando capilaridade aqui, e a expectativa para o segundo semestre é muito positiva. Quando a gente vai para a receita, quando a gente vai para as despesas, no slide 14, aqui eu vou passar mais rápido, porque eu vou dar destaque nas despesas do ciclo até o momento, mas eu destaco o crescimento total de despesas e custos de 16,9%, contra uma receita que cresceu 21,8%. Ou seja, o resultado disso, vocês enxergam aqui na tabela direita, é um crescimento de 3,6% de margem no trimestre. Então, o nosso crescimento de volume, acima do crescimento de custo, faz com que a gente amplie a nossa margem aqui no negócio. Deixa eu comentar sobre os custos no slide 15 e despesas. Aqui fica mais claro. Vou focar na tabela à direita. Aqui a gente já vê todos os esforços que a gente tem feito de redução de custo e de eficiência. Eu vou destacar a PCLD, que a gente está 1 ponto percentual menor do que no ciclo do ano passado, reflexo não só das boas práticas de cobrança, como também da nossa movimentação para o segmento premium, trabalhando com escolas de melhor qualidade de crédito. Tá? Despesas operacionais, redução de 1,5%, 1,5 pontos percentuais. Isso aqui é uma busca contínua de eficiência, da gente ser cada vez mais eficiente, implementar cada vez novas tecnologias, para que a gente, de fato, possa investir em marketing e vendas que garantem o nosso crescimento.
Então, aqui vocês enxergam 0,6 pontos percentuais de crescimento. Isso aqui é reflexo do investimento que a gente faz para o nosso crescimento, e o benefício desse crescimento começa a ser visto no quarto trimestre, quando a gente começa a faturar os novos contratos. Então, vamos para o EBITDA, no slide 16. Então, o EBITDA do trimestre, a gente atinge 40,5 bilhões, um crescimento de 81%. É um trimestre sazonalmente mais fraco em relação aos outros trimestres, principalmente de volta às aulas, o quarto e o primeiro trimestre, mas é um trimestre muito importante, onde a gente está construindo a safra de 2026. Então, aqui, apesar dos investimentos com o crescimento, a gente vê ampliação de margem aqui de mais de 3 pontos de margem e atingindo 40,5 milhões, 80% a mais do que o EBITDA do ano passado. Quando a gente olha para o ciclo, a gente atinge um EBITDA de 458 milhões. Esse é o maior EBITDA até o momento que a gente fez na configuração da Vasta. Crescimento aí de 10% sobre o mesmo período passado, e a gente atinge a 30,8% de margem. Margem essa que a gente espera crescer e recompor com o crescimento do quarto trimestre, fazendo com que a empresa cresça não só em valores absolutos de EBITDA, mas também em margem. Então, passo aqui a palavra para o Fred, para continuar com a Saber. Bom dia a todos, obrigado, Mélega. Eu vou iniciar aqui minha apresentação pela Saber. Só recordando a todos vocês, a Saber compreende os negócios do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, Soluções para Governo, Red Balloon e VUMP. Nós tivemos aqui um crescimento de receita líquida no terceiro trimestre de 14,6%, atingindo a receita líquida de aproximadamente 84 milhões de reais. Aqui cabe mencionar, né, na base comparativa, até o segundo trimestre de 2024, nós tínhamos um negócio, né, de sets que nós vendemos no ano passado, então ele não é comparável sobre esse negócio. Eu não tenho mais um negócio de sets que no segundo trimestre de 2024 ele representou 10,2 milhões de reais da nossa receita. O destaque aqui do trimestre continua aqui os outros, que são as soluções, né, principalmente soluções para governo, o produto que nós temos aqui do Acerta Brasil, um crescimento aqui de 82% aproximadamente, atingindo 48 milhões de reais. Indo aqui do slide, né, da minha esquerda para a direita, falando aqui do semestre. Então, nós tivemos aqui no semestre uma receita de 217 milhões de reais. O destaque continua positivo aqui na receita também para soluções, né, para governo, né, outros, com crescimento de 57%, saindo de 85,7 milhões de reais para 134,7 milhões de reais. E o aspecto aqui negativo, né, que é principalmente aqui do achurado aqui do PNLD, isso aqui é sazonal, né? Então, eu tenho a sazonalidade aqui do programa de compra e de recompra. Então, isso aqui, lembrando a todos vocês, né, o ano de 2025 é o ano de compra do ensino médio, recompra do ensino fundamental 1 e 2, é o ano que a gente já falou anteriormente, é o ano de crescimento de receita, mas ele é o ano de EBITDA mais neutro ano contra ano. Saindo aqui da receita, indo para o EBITDA de Saber, o EBITDA recorrente à margem, vocês notem aqui, né, que no terceiro trimestre nós atingimos aqui um EBITDA de 2,4 milhões de reais, né, com uma expansão de um crescimento de 124%. No mesmo período do ano passado, nós tivemos um EBITDA negativo de aproximadamente 10 milhões de reais, e com crescimento aqui de margem. Nós tivemos uma margem de 2,4% e no ano passado a margem negativa. Quando olhamos aqui, né, no gráfico à direita o semestre, né, nós tivemos aqui um crescimento de EBITDA de 36%, alcançando 51 milhões de reais, e tivemos uma margem de 23,5%, um crescimento de margem de aproximadamente 9,4 pontos percentuais. Com isso, eu encerro aqui a apresentação de Saber e eu inicio aqui a parte final da apresentação, passando aqui os números de Cogna como um todo, consolidado. Então, no slide número 21, eu inicio aqui essa apresentação falando do trimestre. No nosso trimestre, nós tivemos um crescimento de receita líquida de 15,5%, alcançando 1,665 bilhões de reais,
nós tivemos crescimento nas nossas 3 unidades de negócio, então tivemos um crescimento de 13,3% em Kroton, 21,8% em Vasta e 14,6% em Saber. E como nós tivemos um primeiro trimestre também muito forte, né, isso aqui nos leva a ter um semestre com um crescimento de 10,5% de receita, atingindo a receita de 3.292 bilhões de reais. No próximo slide, né, movendo para o próximo slide, que é o slide número 22, saindo da receita indo para o EBITDA, nós tivemos um EBITDA, né, um crescimento do EBITDA, segundo trimestre de 2025 contra o segundo trimestre de 2024, de 14,5%. Nós atingimos aqui no semestre, né, um crescimento de EBITDA de 13,4%, atingindo 1 bilhão e 8 milhões de reais, com uma expansão de margem de 0,8 pontos percentuais. Então, mostra aqui a força do nosso negócio, de todos os nossos 3 negócios, né? Nós tivemos crescimento de receita e de EBITDA em todos os nossos 3 negócios, e aqui, no consolidado, ele só demonstra o número como um todo. Indo para o slide 23, né, no final do ano passado, nós apresentamos, né, um lucro líquido. No final do ano passado, nós tivemos, em 2024, nós tivemos um efeito aqui de reversão de contingências que ajudaram aqui no nosso lucro líquido, mas, né, nós já tivemos lucro líquido, né, ex essa reversão de contingências no quarto trimestre de 2024, tivemos lucro líquido de aproximadamente 95 milhões aqui, 96 milhões no primeiro trimestre de 2025, e agora, né, nesse trimestre, nós tivemos um lucro líquido de 119 milhões de reais, então a margem lucro de 7,1%. Se compararmos com o mesmo período do ano passado, a margem é negativa de aproximadamente 0,6%. E no semestre, né, a companhia apresenta aqui um lucro líquido contábil, base para distribuição de dividendos, de 214 milhões de reais, um crescimento de mais de 1.000%, né, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Então, isso aqui realmente a gente inaugurou no quarto trimestre do ano passado, né, um ciclo virtuoso de lucro líquido, e esse círculo virtuoso de lucro líquido, eu abro o próximo slide para falar também de geração de caixa operacional. A geração de caixa operacional da companhia, né, já desde o ano de 2024, nós falamos tanto da geração de caixa operacional quanto a geração de caixa livre. Lembrando a vocês, geração de caixa operacional pós-CAPEX, e a geração de caixa livre, a geração de caixa operacional pós-CAPEX, pós-serviço da dívida, então todos os juros que nós pagamos nas nossas dívidas. No ano passado, nós encerramos, né, a geração de caixa operacional com 1 bilhão e 44, né, atingindo o nosso guidance, que era de 1 bilhão, e a geração de caixa livre no ano passado foi de 395 milhões de reais no ano. E nós aqui tivemos no trimestre uma geração de caixa operacional de 297 milhões de reais, um crescimento no trimestre de 206%, e a geração de caixa livre no segundo trimestre de 2025, nós atingimos 135 milhões de reais, lembrando que no ano passado a nossa geração de caixa livre ela foi negativa em 104 milhões de reais. E aí, falando do trimestre, como nós também tivemos geração de caixa livre, né, positiva, tanto operacional quanto livre, no primeiro trimestre de 2025, o nosso semestre, nós entregamos aqui uma geração de caixa operacional de 547 milhões de reais, um crescimento de 78%, e uma geração de caixa livre de 284 milhões de reais. Lembrando que no primeiro semestre de 2025, a nossa geração de caixa livre era de 95 milhões negativa. Então, mostra aqui a companhia, né, no caminho certo, crescendo receita em todas as unidades, EBITDA, inadimplência sob controle, geração de caixa operacional, geração de caixa livre e lucro líquido contábil. Partindo aqui para o... Desculpa aqui que eu me perdi aqui no slide. Não, está aqui. Passando aqui para o slide número 25, né, falando sobre posição de caixa e endividamento. No final do segundo trimestre de 2025, né, a companhia encerra aqui com uma dívida líquida de 3.741, uma posição de caixa de 944, dívida bruta de 3.741, uma disponibilidade de 944 e a dívida líquida de 2.797.
E aqui o nosso cronograma de amortização. Cabe lembrar para vocês, né, que no ano de 2026 nós só temos uma torre de amortização de aproximadamente 500 milhões de reais de uma debênture, né, que é a Cogna 19. Então, isso aqui não é um ponto de preocupação para a gente, para nós aqui da companhia. E nós aqui estamos aqui ainda trabalhando aqui em mais uma operação de liability management para poder reduzir aqui o nosso custo de capital e não termos essa amortização para o primeiro trimestre de 2026. Indo para o slide final, né, o slide número 26, companhia, nós, no segundo trimestre de 2024, nós tínhamos uma alavancagem dívida líquida sobre EBITDA, né, dos últimos 12 meses de 1,79 vezes. Nós atingimos aqui no segundo trimestre de 2025 1,22 vezes, uma redução de 0,57 vezes EBITDA, né, alavancagem nesse último ano. Companhia, adicionalmente a isso, né, a companhia também reduziu dívida líquida em relação ao quarto trimestre, ao primeiro trimestre de 2025. E lembrando, né, que no primeiro semestre de 2025, nós, além de reduzirmos a dívida líquida, nós tivemos aqui um buyback de aproximadamente 60 milhões de reais e um pagamento de dividendo de 121 milhões de reais. Com isso, eu encerro aqui minha apresentação de Cogna sobre a alavancagem da companhia e passo a palavra, devolvo a palavra aqui para o Roberto Valério. Obrigado, Fred. Bom, avançando para o último slide, onde a gente fala dos nossos 6 pilares, falando especificamente sobre crescimento, então, acho que fica claro o crescimento duplo dígito das 3 unidades de negócio nesse segundo trimestre. A gente continua bastante otimista para o ano, né, olhando todos os negócios. O ciclo de captação está vindo positivo, tanto em EAD quanto em SEMI, assim como também no presencial. Então, isso em Kroton, né? Se o primeiro semestre já foi bom e o ciclo de captação do meio de ano está vindo bom, a gente tem tudo para fazer um ótimo ano aqui em Kroton. Vasta também avançando bastante no ciclo de ACV 26, com o time animado no campo, crescendo. Start, o Mélega comentou, né? A gente tem 30 contratos a mais do que a gente tinha no ano passado, então 50 contratos, soluções também complementares também avançando bem. O outro crescimento, né? A outra linha de crescimento nossa, especialmente em saber PNLD, a gente tem recebido os contratos, então eu sei que algumas semanas atrás teve um ruído, algumas notícias de jornal dizendo que o governo não compraria os livros. Eu vejo isso muito mais como uma especulação. A gente está recebendo os contratos, né, das recompras do Fund 1 e Fund 2, tem uma perspectiva de fazer, obviamente, o ensino médio agora no quarto tri. Então, tudo avançando, NLD, né, que é uma parte importante do nosso negócio avançando e com crescimento de receita, como o Fred comentou, apesar do EBITDA mais ou menos estável, e soluções, né, que é tanto Vasta quanto Saber, continuam servindo as prefeituras, os governos do estado, com muitas conversas, vários processos aqui no pipeline, então com bastante otimistas também nessa frente. Então, do ponto de vista de crescimento, acho que a gente está confiante para 2025. Claro que acho que talvez a maior incógnita do mercado seja o impacto do marco regulatório, né, no ensino superior. A gente reforça o ponto de que a gente vê de maneira positiva os critérios mais claros, as interpretações menos ampliadas, né, ou seja, deixando a coisa mais fazendo com que todas as instituições de ensino operem mais ou menos de maneira parecida, o que fica mais fácil para o aluno escolher. Entendo também que as necessidades de presencialidade, claro que aumentam custos, mas a gente sabe operar semipresencial, aliás, é a nossa origem, né, operar o semipresencial. Nossos polos são muito experientes, muitos deles com mais de 20 anos de experiência conosco. Vai ter mais custo, mas a gente entende também que o repasse de preço, né, o repasse de custo, a gente já deu uma estimativa para o mercado, falando, né, que nossa estimativa é de um aumento de custos de R$ 5, para quem paga na média 150, então não deveria ser um problema. R$ 15 no SEMI, para quem paga na média 350, a gente entende que esse repasse, né, no aumento de preço também não é algo que vai nos impedir de continuar crescendo, assim como o presencial, que tem um impacto
estimado aqui por nós de R$ 35 por mês por aluno, mas o aluno paga R$ 800, então também não entendemos que seja um grande problema. Vamos ter que viver, né, esse ajuste regulatório, mas tudo indo bem. O ciclo de captação, como eu disse, vem bem também. Então, olhando o crescimento, a gente está bastante otimista. Do ponto de vista de experiência, a gente continua avançando em todos os sentidos na experiência, tanto do cliente, aluno, quanto do cliente, né, escola e governos. Eu destaco aqui 2 prêmios que a gente recebeu nesse trimestre, o prêmio MESC 2025, de melhores empresas em satisfação do cliente, e o prêmio Smart Customer 2025 também, com case especificamente de uso de inteligência artificial, né? O que a gente tem investido bastante aqui também. Então, não somos nós falando de nós, mas é o mercado reconhecendo os nossos avanços. Do ponto de vista de eficiência, acho que isso aqui está na cultura da empresa, né? A gente tem conseguido avançar, especialmente em engajamento, em rematrículas na Kroton, a performance do ACV contratado também, que vem sendo entregue por Vasta, mostra essa capacidade de entrega, assim como os avanços também no B2G em saber. Então, a gente está, e vocês enxergam isso na própria margem, né, que a gente tem mostrado em todos os negócios. Então, também aqui, bastante coisa pela frente, a gente entende que ainda tem oportunidades de continuar ganhando eficiência. Gente, cultura, temos investido bastante também em melhorar, em ter os melhores talentos, criar um ambiente onde eles possam se desenvolver. Acho que destaco aqui os prêmios do Great Place to Work, que a gente, né, já há vários anos recebe esse prêmio, tanto em Cogna quanto em Somos, né, em Vasta, mas destacar especificamente 2 prêmios que nós ganhamos agora em 2025, o Great Place to Work do ponto de vista de diversidade, 2 categorias, tanto para mulheres quanto na categoria étnico-racial, reforçando aqui a importância que a gente dá para a diversidade. Inovação, a gente segue avançando com vários projetos. O nosso time aqui de Cogna Labs, que é responsável pelo Corporate Venture Building, continua trabalhando intensamente, muito próximo das BUs, né, com alguns projetos novos, VUMP avançando, né, Start avançando. Então, essa parte de inovação aqui bastante presente e a gente continua muito otimista com o que a gente pode construir ao longo dos próximos anos. E para fechar, do ponto de vista de ESG, pelo 3º ano consecutivo, a gente faz parte, então, da carteira do Índice de Sustentabilidade da B3, né, o ISE. A gente apresentou recentemente o relato integrado, bastante completo, pela primeira vez sendo auditado aí de maneira independente pela KPMG, e é um material bastante completo que dá para conhecer muito sobre a Cogna, né? Quem puder ler esse material vai ter muita informação. Bom, encerro aqui dizendo que a gente está muito contente com o primeiro semestre, com o segundo trimestre especificamente, animados com o que vem pela frente, perspectivas positivas. O time está bastante otimista, tem muito trabalho, obviamente, mas a gente está bastante confiante. Com isso, eu encerro a parte de apresentações e a gente entra para a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Luca Marquezini, analista sell-side do Itaú. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Luca, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem nossas perguntas. São 2 do nosso lado. Primeiro, se puderem dar aqui um update em relação à captação do 3º trimestre até agora, especialmente, né, considerando esse período de transição que acaba aí, né, no meio de agosto, quanto isso tem impactado, né, se tem acelerado aqui as novas matrículas, se a empresa tem sido mais promocional frente a isso. Enfim, se puderem dar um cheiro em relação à captação, considerando esse período de transição, acho que nos ajuda, por favor. E o segundo ponto é em relação ao ticket de medicina, né, que ficou estável na comparação anual. Claro que tem o impacto aqui de calendário do FIES, mas se a gente
excluísse esse efeito, se puderem comentar como que ele evoluiu ano contra ano e também um pouco, né, do cenário competitivo aqui em curso de medicina, se vocês têm sentido alguma resistência a reajustes de preço, acho que nos ajuda também, por favor. Oi, Luca, obrigado pela pergunta. Eu vou responder aqui, mas, Fred, se tiver algum ponto, sinta-se livre para complementar. Tá bom. Do ponto de vista de captação, Luca, a gente está, vamos dizer, otimistas, né? Porque a captação vem bem, está crescendo tanto no presencial quanto no EAD e no SEMI. De uma certa maneira, é um crescimento que até nos surpreende um pouco. Eu não sei se foi a demanda reprimida, né, em função da toda a discussão do marco regulatório que depois fez com que os alunos se movimentassem e se matriculassem. Então, não consigo dizer ainda se isso é estrutural. Então, a captação está crescendo. A gente ganhou eficiência aqui do ponto de vista de funil, com uma série de mudanças que a gente fez no processo de conversão de leads. Isso, com certeza, tem nos ajudado a melhorar esse crescimento, mas sim, a gente vê uma captação crescente. Eu entendo que isso é meio que de mercado, né? A gente está se beneficiando desse mercado e também talvez evoluindo um pouco mais em função dessa melhoria de conversão. Sobre o período de transição, eu não sei se você tem acesso a essa informação, mas recentemente, não sei se foi acho que na terça-feira, o MEC soltou uma nota dizendo que o período de transição, em função de alguns ajustes sistêmicos que eles têm que fazer, está estendido até a primeira quinzena de setembro. Então, a gente não tem lá não diz exatamente se tem uma data específica, né? Tínhamos a data do dia 19 como o início do novo marco. Em função desses sistemas, dos ajustes de sistemas se estender um pouco mais, então a gente deve ganhar aí, não sei, talvez mais 15, 20, potencialmente 30 dias de captação, o que faz com que a gente avance mais no ciclo de captação e fique muito mais próximo da transição acontecer só para o ciclo 26.1, o que seria bastante positivo para a gente não ter uma quebra nesse começo. Respondendo sua pergunta, acho que sim, né? Vários players, aproveitando essa janela, fizeram alguns descontos para acelerar as matrículas. A gente acompanhou algumas ofertas. Eu reforço sempre o ponto que nossa estratégia não está focada no volume, está focada na receita da safra de captação. Então, a gente tem acompanhado alguns preços, mas estamos focados em fazer com que a safra de captação desse ciclo tenha mais receita do que necessariamente o volume de alunos comparado com o ano passado, tá? Acho que respondi todos os pontos que ele colocou. Não, a segunda pergunta, Roberto, era sobre a dinâmica de ticket médio, né, em medicina. Eu vou puxar por aqui. Luca, obrigado pela pergunta. Então, o ticket médio de medicina, né, a gente tem uma dinâmica, né, praça a praça, faculdades mais consolidadas, eu consigo repassar a dinâmica, eu consigo repassar a inflação até mais, e faculdades menos consolidadas eu tenho aqui só passando a inflação, né, no veterano. E no calouro, né, de fato, ele é estável, o ticket é estável, independente da praça, tá bom? Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do Marcelo Santos, analista sell-side da JP Morgan. Marcelo, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. Vocês estão reduzindo realmente a alavancagem a níveis bem baixos. O que vocês entendem como uma meta de uma alavancagem saudável para a Cogna? O que fazer quando vocês chegarem nessa meta? E como que está a sua cabeça de M&A agora que sim, você está chegando numa alavancagem baixa, está gerando caixa? Obrigado, são essas as perguntas. Oi, Marcelo, obrigado pela pergunta. Do ponto de vista de alocação de capital, nossa cabeça continua a mesma, né? A gente tem como foco aí primário usar a geração de caixa para reduzir a dívida e, portanto, ter uma despesa financeira menor. Claro que um outro M&A estratégico pequeno a gente pode fazer. De fato, estamos olhando algumas coisas pequenas, mas nada que consuma muito do nosso caixa.
e vou deixar o Fred explorar um pouco mais. A gente também faz as discussões aqui sobre como retornar parte desse capital para o acionista. A gente já fez a distribuição de dividendos aí de 120 milhões em maio, mas também está na pauta potencialmente a gente usar outros instrumentos para devolver o dinheiro para o acionista. Mas, do ponto de vista de visão, continua sendo essa, gastar menos com despesa financeira é a nossa intenção primária, tá? Mas, Fred, fica à vontade. Não, adicionalmente, o que o Roberto falou, que abordou praticamente todos os temas, só sobre o que seria alavancagem para o futuro. Marcelo, como é que a gente olha, né? Hoje a gente tem essa alavancagem de 1,22 vezes, né? E a gente entende que no próximo, sem passar um guidance, uma cor, essa alavancagem deveria estar mais próximo de uma vez para o ano de 26 e 27, porque posteriormente, né, a companhia, nossa estrutura de ágios, né, a partir do ano de 27, eu já reduzo aqui minha amortização de ágio e eu posso ter uma nova alavancagem, tá bom? Tá joia, obrigado. A nossa próxima pergunta é da Mirela Oliveira, analista sell-side do Bank of America. Mirela, por favor, pode prosseguir. A nossa próxima pergunta virá do Eduardo Rezende, analista sell-side da UBS. Eduardo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Roberto, Fred, Guilherme. São duas aqui do meu lado. A primeira é sobre a regulação do EAD. Vocês comentaram que esse prazo de restrição de transição ele foi estendido. Eu queria entender o que preocupa mais agora no curtíssimo prazo, pensando aí na captação do início do próximo ano. Quais são os principais ajustes operacionais ali que devem ser feitos na operação de vocês? Acho que se você pudesse dar uma cor sobre isso, seria bem interessante aqui para a gente. E o segundo é sobre a receita de B2G em Vasta. Queria pegar um pouco da visão de vocês sobre o que a gente deve esperar para o segundo semestre, o que vocês vislumbram para o ano nessa linha. Obrigado. Eduardo, obrigado pela pergunta. Acho que do ponto de vista, no curto prazo, acho que a gente teve essa boa notícia de extensão, né, do prazo que nos permite captar na modalidade atual. Acho que mais importante do que estender o prazo para continuar captando na modalidade, dado que a transição a gente vai ter que fazer, é aproveitar esse momento de crescimento do volume de captação. Então, obviamente que tem uma mudança, tem que mudar no site, explicar o novo modelo de um curso que antes era EAD, agora é SEMI, pode causar alguma disrupção. Então, para nós é muito bom não ter nenhuma mudança no meio do ciclo. As mudanças são muito melhores quando são entre ciclos, né? Fecha um ciclo e entra outro. Então, acho que nossa maior preocupação era essa, e tendo esse prazo um pouco estendido, ainda que a gente não saiba exatamente a data, né, que isso vai acontecer, vamos ter que esperar aí as próximas informações do MEC, mas isso é bastante positivo. Eu acho que o que ainda falta das portarias é ter um pouco mais de clareza de como é que vai ser a transição de enfermagem, mas isso vai ser para o ciclo 26.1, então não é no curtíssimo prazo, a gente vai ter tempo para fazer essa transição. Agora, B2G, acho que passou para o Mélega dar um pouquinho de cor aí. Obrigado, Eduardo. Deixa eu falar um pouco do nosso B2G aqui. Então, as perspectivas do B2G são muito positivas. A gente olhando o ciclo até agora, a gente já reconheceu 50 milhões aqui de receita do B2G, que é o primeiro semestre do primeiro contrato que a gente teve com o Pará. Então, o primeiro semestre está reconhecido nesses 50 milhões. A novidade são 15 milhões já reconhecidos de novos contratos. Então, de fato, a gente aumenta a capilaridade do negócio, a gente vai diminuindo a dependência do negócio de grandes contratos. Queremos, obviamente, continuamos prospectando grandes contratos em estados,
e o varejo tende a ganhar mais força também. Então, olhando para o próximo semestre, olhando para esse semestre que vai ser performado ainda, a nossa expectativa é crescer em municípios. A gente já tem 15, podemos crescer mais em municípios. E o quarto trimestre é o trimestre onde, de fato, existe o abastecimento de 2026. Então, acho que vocês podem esperar um reconhecimento mais significativo de receita no quarto trimestre, que seria o abastecimento do volta às aulas de 2026. Mas ainda dependente de novos contratos para serem fechados aí ao longo desses 6 meses, tá? Mas as perspectivas são muito favoráveis. Complementar aqui, Eduardo, Opa. você acabou me perguntando sobre a preocupação de curto prazo, mas eu reforço o ponto de que a gente entende que essa mudança de regulação para os grandes players, e obviamente a gente se inclui nela, ela é positiva, tá? Claro que tem aumento de custos, isso é inegável, não é esse o aspecto, tem aumento de custos, mas a mudança regulatória vai tirar players pequenos, que são os players que, em geral, não têm diferencial, não têm capilaridade, não têm marca, que entram derrubando o preço, que pressionam, né, o ticket médio na captação. Acho que esses players, a tendência é que eles tenham muito menos participação no processo e a gente consiga crescer mais, tá? Então, mais para deixar aqui registrado esse aspecto. Perfeito, pessoal. Super claro. Muito obrigado e bom dia. A nossa próxima pergunta é da Mirela Oliveira, analista sell-side do Bank of America. Mirela, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Conseguem me escutar agora? Sim, te escutamos. Obrigada, a gente teve um probleminha aqui de conexão. Obrigada pelo espaço para perguntas. São duas aqui do meu lado. Nesse primeiro semestre, a companhia mostrou uma geração de caixa forte, né? Acho que refletindo aí todas as mudanças que vocês passaram nos últimos anos. Mas agora, no segundo semestre, a gente deveria começar a ver, pelo menos ali no quarto tri, né, algum impacto dessa nova regulação, especialmente na competição. Então, eu queria entender se vocês esperam alguma desaceleração na geração de caixa da companhia daqui para frente, no segundo semestre, ou até mesmo se vocês já tiverem alguma visibilidade, puderem comentar um pouco no próximo ano, né, vindo dessas mudanças. E aí, a segunda pergunta, mais no operacional, vocês comentaram brevemente ali sobre a taxa de evasão, né, nesse semestre, que veio relativamente ali mais alta do que o ano passado, mas aqui chamou a atenção que esse movimento vem mesmo com a companhia entregando ali ticket médio com melhoria, né, tendo uma melhoria no mix de aluno, então que a gente queria entender melhor se tem algum efeito que vocês julgam ser mais pontual ou se é mais uma tendência que a gente deveria prestar atenção nos próximos trimestres. Olá, Mirela, Fred aqui. Eu vou pegar a primeira pergunta, né, sobre geração de caixa operacional e eu vou falar sobre a geração de caixa operacional e geração de caixa livre, que é assim que a gente gerencia nosso negócio aqui, a companhia. O ponto, né, que você traz é se a gente espera uma desaceleração de caixa operacional para o segundo semestre. A resposta é não. Eu quero te explicar o primeiro porquê, né? Essa é a beleza do nosso negócio, né? Nós temos aqui, né, como uma fortaleza nossa no segundo semestre, o PNLD. Né? E o PNLD, eu tenho crescimento de receita, né? Eu tenho uma forte geração de caixa para o segundo semestre. Adicionalmente a isso, né, eu tenho Vasta, que também tem no seu negócio, né, da diversidade do seu negócio, o negócio com o governo, que a gente também tem uma expectativa de geração de caixa para o segundo semestre, e a gente não prevê hoje, né, dado aonde nós estamos no ciclo de captação, no curto prazo, de captação em Kroton, a gente não vê nenhuma desaceleração na geração de caixa operacional para o segundo semestre. Adicionalmente a isso, né, eu queria reforçar, e na geração de caixa livre, né? Eu falei do caixa operacional e geração de caixa livre. A companhia continua esse processo de desalavancagem, né? Se você olhar todo o nosso resultado financeiro, né? A gente acrua menos juros, né? Do que os anos anteriores e trimestres anteriores. Então a gente consegue ver, né? Que se mantendo essa taxa de juros, a Selic a 15%, a gente deveria ter um segundo semestre muito parecido do que, em relação à geração de caixa livre, um segundo semestre muito parecido com o primeiro semestre de 2025.
Só para complementar, nesse ponto de geração de caixa, a nossa visão, olhando para frente, Kroton especificamente, em função do novo marco regulatório, acho que tem uma mudança da captação, por exemplo, alguns cursos que eram EAD que vão para o semipresencial, mas eu entendo que essa mudança, do ponto de vista competitivo, ela é muito favorável, porque tira muitos players que reduzem preço, porque eles oferecem 100% online, que eles não vão estar no mercado quando oferece semipresencial, porque nenhum polo estruturado eles não tem sala de aula, não tem laboratório, não tem biblioteca, não tem a infraestrutura. Então, eu entendo, assim, a gente não vê razão para achar que a geração de caixa, em termos absolutos, se reduza em função da mudança do EAD para o SEMI, tá? Assim, só para te dar um exemplo. É claro que o modelo semipresencial tem, do ponto de vista percentual, uma margem um pouco menor, mas a contribuição absoluta ela é maior, né? Então, eu de fato acredito que a competição vai cair drasticamente. Eu me lembro quando, em 2017, houve a mudança de regulação. Em algumas cidades, a gente competia com 2, no máximo 3 concorrentes, e, de repente, a gente tinha 10, 12, né? Esses 10, 12 continuam não tendo um polo estruturado, vão ter que sair da competição, vão sobrar os 3 ou 4 que têm infraestrutura, e que, portanto, assim, a concorrência do ponto de vista de preço vai diminuir, os tickets médios deveriam, né, se movimentar e a gente deveria ter um resultado positivo do ponto de vista de lucro por aluno, né? Então, aqui é uma visão, nós vamos ter que viver, né? Ninguém tem bola de cristal, vamos ter que viver para ver como as coisas vão acontecer. Com relação à tua pergunta de evasão de calouros, ela é simples de explicar. Evasão de calouros, não, de evasão, eu já estava meio que respondendo com a pergunta, é um impacto de um número maior de calouros. Quando você olha por linha, você vê que o presencial teve um pequeno aumento, né, de evasão, 0,2 pontos percentuais. O EAD também teve um pequeno aumento e Kroton Med teve uma pequena queda, que é exatamente o reflexo dos crescimentos do ponto de vista de volume de calouros do último ciclo, especialmente dos últimos 2 ciclos de captação. Então, quando a gente tem mais volume de calouros, a tendência é que na sequência venha um pouco mais de churn, mas reforço o ponto aqui, nada preocupante, não é um ponto de atenção fora do normal para a gente. A gente tem trabalhado nos projetos estruturantes como a gente sempre faz, não tem ponto de atenção do ponto de vista de engajamento, ou mesmo do ponto de vista de aumento de inadimplência. Entendi. Obrigada, Roberto Fred. A nossa próxima pergunta é do Renan Prata, analista sell-side do Citi. Renan, por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Aqui é bem rápido, na verdade, são 2 follow-ups. O primeiro ali no PNLD, eu acho que o Valério até comentou que estão recebendo os contratos, né? E aí eu queria entender se, pelas notícias que a gente viu, né, e até a manifestação da Abra Livros lá, era que estavam recebendo português e matemática e que faltava ciências, né, na recompra. Eu queria entender se esses contratos estão recebendo já engloba essa parte de ciência ou se ainda é só português e matemática. Então, essa é uma primeira pergunta. E a segunda, ainda aqui no PNLD, é sobre se no orçamento aí da companhia, né, vocês não estão prevendo nenhum tipo de atraso, né, de compra do ensino médio no quarto tri, né? Se o base case da companhia ainda é que o governo vai atuar nessa compra ainda esse ano. Acho que é isso, pessoal. Obrigado. Renan, obrigado pela pergunta. Fred, fica à vontade aí, se você quiser complementar. De fato, Renan, os pedidos estavam bem atrasados. Então, quando, né, a associação se posiciona e fala sobre os atrasos, é porque ele é concreto, é real. Segundo o cronograma esperado, os contratos estavam bem atrasados, mas a gente tem recebido eles nos últimos dias, né, nas últimas semanas aqui. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu até conceitualmente, né, vamos pensar conceitualmente, é muito difícil que o governo deixe de comprar livros para as escolas, né, Fundo 1, Fundo 2, especialmente com todo esse contexto eleitoral. Eu, pessoalmente, não acredito que isso iria acontecer, ainda que tenha um ruído aqui, outro ali, um atraso.
Então, por isso é que a gente, sim, estava atento, mas acreditando que o edital, né, que inclusive foi contratado lá atrás, né, e quem ganhou os editais no processo da compra tem um edital lá, tem um contrato que o governo tem que cumprir. Então, os atrasos prejudicam muito a logística, enfim, é ruim para nós operacionalmente, mas, como eu disse, os contratos estão entrando. De fato, um que ainda não veio é de ciências, tá? Mas o resto está vindo normalmente. Acho que tinha uma outra pergunta sobre ensino médio. Ensino médio, no nosso orçamento, ele está para o quarto trimestre, o faturamento, tem uma parte do recebimento que a gente já espera para o primeiro trimestre, é normal, um escorrego para o primeiro trimestre, e a gente continua trabalhando com esse cenário. Tá perfeito, pessoal. Obrigadão. A nossa próxima pergunta é do Lucas Nagano, analista sell-side do Morgan Stanley. Lucas, por favor, pode prosseguir. Certo, Fred, Mélaga, obrigado pelo espaço aqui. A gente também tem duas perguntas. A primeira é sobre os polos parceiros. Então, como que está o ambiente com relação a eles e a nova regulação? Assim, a gente viu notícias do próprio governo comentando sobre fechamento em massa de polos. Então, assim, como que isso deve talvez impactar a viabilidade econômica? Se é um ambiente assim mais de conformidade com os ajustes ou pode ter alguma racionalização? A segunda pergunta é sobre o Acerta Brasil. Assim, da mesma forma que o B2G vem se consolidando como uma alavanca para a Vasta, como que vocês veem o mercado potencial e o foco do management em relação a essa solução? Obrigado. Oi, Lucas. Vou responder a dos polos e aí o Fred responde do Acerta Brasil. Assim, posso te responder com bastante convicção, tá? O ânimo dos nossos polos com relação à mudança regulatória é muito grande, por mais que isso possa soar surpreendente para vocês, mas eu explico por uma razão muito simples. Quando veio a nova regulação em 2017, que permitiu com que muitos cursos fossem oferecidos na EAD com preços menores, isso foi para os polos assim uma grande, não sei se posso usar a palavra decepção, mas uma grande frustração, porque a nossa essência, a nossa origem é semipresencial. Os polos têm infraestrutura, né? A grande maioria dos nossos polos que trazem o 80-20 da captação são polos que evoluíram de polos individuais para grupos econômicos, com uma série de, né, com uma quantidade de polos grande, que têm infraestrutura montada. Então, para eles, na verdade, a mudança do EAD 100% para o semipresencial é um grande incentivo. E eu acho que isso tem nos ajudado, inclusive, nesse aspecto que eu falei, que a gente está acelerando as matrículas de EAD, de semi, porque os polos estão mais animados, porque, obviamente, imagina um polo nosso que está lá estruturado, com um laboratório, com toda uma estrutura montada há anos, que enfrenta uma portinha, né, que é um ponto de vendas e que não tem infraestrutura, com preços menores, que era o histórico até então, é muito mais difícil competir, né? E agora eles entendem que tem diferenciais competitivos para voltarem a crescer. Então, reafirmo aqui, os nossos polos estão muito animados. Com relação ao Acerta Brasil, Fred, Eu pego aqui. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Em relação à Acerta Brasil, né, dentro da Saber, ele vem se consolidando aqui como uma avenida de crescimento da companhia, né, razão pela nossa capacidade aqui de distribuição, né, e de captar escolas, né, para escolas, governos e estados para vender esse produto. Segundo, pela qualidade do nosso produto. E aqui, olhando ano contra ano, a gente vem crescendo do duplo dígito, e não tem nada que, olhando para frente, deva ser muito diferente do que a gente viu aqui no primeiro semestre, tá bom? E aí, só para dar um pouquinho de cor, esses produtos, portfólio, go-to-market de B2G, é algo que a gente olha de perto aqui, né? A Flávia, que é a líder de Saber, o Méliga como líder de Vasta, e eu e o Fred, assim como outros executivos, a gente se envolve em reuniões aqui. A gente tem uma reunião, por exemplo, quinzenal, só para rever as iniciativas, ver os pontos de melhoria, porque a gente entende que B2G é uma avenida de crescimento importante para a nossa operação como um todo. Então, sim, tem dedicação do management para fazer esse negócio crescer. Obrigado, pessoal.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, agradeço mais uma vez por vocês terem acompanhado aqui o nosso call de resultados. Dou os parabéns para todo o time Cogna, né? Nossos 24 mil colaboradores que têm trabalhado de maneira incansável para a gente atingir os nossos resultados. Vamos seguir firme, que tem muito pela frente. E reforço que o nosso time de RI está à disposição para tirar as dúvidas que os investidores tiverem. Fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigado e até o próximo trimestre. A teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2025 da Cogna Educação está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde.